Nesse vídeo vamos falar sobre EQM, experiência de quase morte. Eu espero que esse vídeo e as informações que eu vou trazer aqui te ajudem. Eu vou aprofundar mais toda a minha experiência, que eu já contei um pouquinho lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, já vai dar uma olhada lá, Marcela Melo Real. Marcela Melo com 2 L's, tá? E eu também vou falar sobre missão, a nossa missão aqui na Terra, sobre propósito de vida. E se você não me conhece, eu sou Marcela Melo, eu sou mentora, sou atriz, trabalho também com diversos cursos online, vendo cursos online de transformação pessoal, de autoconhecimento, de você ir para frente e evoluir espiritualmente. Então, depois dá uma olhada no link da bio, que você... No link da bio não, no primeiro comentário, eu tô com a cabeça no Instagram. Dá uma olhada no primeiro comentário, que você vai ver um pouquinho do meu trabalho, os cursos que eu faço, enfim. Bom, vamos lá. Estávamos em 2021, era junho de 2021, dia 23 de junho, foi o dia que eu tive o episódio mesmo, a experiência. O que aconteceu? Eu estava grávida e a gravidez era uma gravidez ectópica. Eu não sei se você conhece, se você já ouviu falar, mas a gravidez ectópica é muito perigosa. Ela, inclusive, era o motivo que as mulheres morriam antigamente, né? O que acontece com a gravidez ectópica? O embrião, quando tem a concepção, ele deve ir para o útero, porque o útero, né, é a casa onde vai abrigar aquele bebê, aquele feto. Mas na gravidez ectópica, esse embrião não consegue sair das trompas e ir para o útero. Então, esse embrião ficou preso na minha trompa esquerda. E o que acontece? No começo da gravidez, a gente faz uma ultra, né? Que é ultra intravaginal, que eles entram lá dentro do útero, né? Pra ver onde é que tá, se tem saco gestacional e tudo isso. Quem já ficou grávida sabe disso, quem não ficou não sabe, por isso que eu tô explicando. E nas primeiras semanas de gravidez, quando é muito pequenininho. Então, às vezes, o médico não consegue ver, né, verificar, ver aonde está exatamente no útero. Mas isso não significa que não tem bebê, ou que não tem saco gestacional, que não tem embrião e feto, um feto lá, né? Não é um feto ainda, acho que é um embrião. Acho que é assim que a gente fala. Não tenho certeza. Escrevam aí se é embrião, feto. Acho que feto é depois, né? Um pouquinho mais pra frente. Então, assim, nas primeiras semanas, é normal você não fazer a ultra porque você não vai conseguir identificar. Você tem que esperar um pouco, né? Tudo bem, então eu estava grávida, eu sabia que eu estava grávida porque a minha menstruação não veio. E eu tenho a menstruação muito certinha, muito alinhada com a lua, 28 dias e tal. Então eu já sabia que estava grávida, fiz o teste de sangue e no teste de sangue também deu gravidez, né? O HCG lá fica alto. E aí marquei para fazer a ultra e fui. Só que o que acontece? Eu não moro no Brasil, né? Eu moro no exterior já há muito tempo. Mas nessa época eu estava viajando, porque é verão na Europa, né? E além de ser verão, eu morava num motorhome, que é uma casa... O meu gato vai chorar de vez em quando no vídeo, você vai ouvir aí. Que é uma casa num carro, um motorhome. Pesquisem, se vocês não conhecem. E eu tava viajando eu tava nessa cidade do interior da Espanha, próximo de Valência, mas ainda não era Valência. Agora eu esqueci o nome, queria lembrar o nome da cidade. Enfim, engraçado, por sincronicidade, né? Que agora eu sei, mas as pessoas vão dizer que é coincidência. A gente estacionou o carro casa, né? O motorhome, num estacionamento e o hospital era do lado, 2 minutos da minha casa, né? Então eu fui nesse hospital, eles fizeram o exame de sangue e aí foram fazer o exame da gravidez e, bem, meu gatinho, não detectaram o feto. E eu expliquei pra eles, eu falei da data, né, da menstruação e tudo. Mas eles falaram, não, volta na próxima semana, porque pode estar muito pequeno ainda. E tá tudo bem. E tudo bem, voltei, né, pra casa.
E aí ficamos estacionados lá, porque nosso objetivo, na verdade, era ir para Lisboa de carro, mas aí a gente ficou lá estacionado, né? Porque eu queria ter certeza que estava tudo bem com o bebê e tal. O meu gato tá aqui. Lá vem ele participar. Então eu falei, tá. Aí passou-se uma semana, eu ainda não sentia dor, não sentia nada. Voltei lá. Nessa voltei lá, eles falaram, eles também não conseguiram ver, não conseguiam identificar, né? Eles faziam a ultra e não encontrava, e aí fazia o exame de sangue, o beta-HCG subindo, né? O HCG vai subindo, 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 então tava cada vez mostrando que eu tava grávida mesmo e o feto desenvolvendo. E daí eles davam volta na próxima semana. E aí eu falei, não, gente, mas eu sei a data certa, né, da minha menstruação. E aí eu descobri, assim, que na Espanha as pessoas são muito, assim, elas são contra o aborto porque não tem um aborto legalizado, né, na Espanha. Então, eles achavam que eu tava querendo fazer um aborto, alguma coisa assim, e que eu tava enrolando eles. Aí eu explicando, não, mas a minha menstruação foi esse dia e tal. E ele, não, volta na semana que vem, volta na semana que vem. Tá, aí eu saí do hospital de novo, fui pra casa. Passou assim um dia, eu comecei a ter várias cólicas, a minha barriga foi inchando, né? Minha barriga tava inchada e eu tava bem no começo da gravidez, então isso é estranho, né? Porque geralmente não incha tanto assim. E aí eu comecei a ter um sangramento, muito pouquinho assim. E aí voltei lá de novo. E aí eles falaram, aí finalmente eles conseguiram detectar que eu estava com uma gravidez ectópica, né? Uma gravidez na trompa esquerda. Aí eles falaram, você tem que ficar aqui porque é muito perigoso, a gente tem que ver o que vai ser feito, porque tem várias formas de você eliminar essa gravidez, né? Quando você tá com uma gravidez ectópica, eles têm que retirar, né? Não é um aborto, porque é um caso médico, né? Não tem como tirar o embrião de lá da trompa e levar para o útero, não tem como, assim. Eu fiquei chocada também, porque eu falei, nossa, com tanta tecnologia, né? Mas enfim. E aí eu não me sentia confortável de ficar naquele hospital, eu não queria ficar lá. Eu falei, não, eu vou voltar para a Bélgica, porque eu moro na Bélgica, né? Aqui é a minha base. E eu não quero ficar aqui, porque eu já estava irritada com eles, enfim. Pegamos e voltamos, né? Meu marido dirigindo a toda, assim, na época, né, com o motorhome, levaria uns 5 dias para chegar aqui, a gente conseguiu chegar em 3, porque ele veio correndo. E nesse processo de vir para casa, né, a minha barriga inchando, eu tive que assinar um documento falando que eu estava saindo porque eu queria, porque era um risco, na verdade, mas eu não tinha noção que era tão risco assim, sabe? Eu nunca tinha passado por essa situação. E na internet a gente também não conseguia ver tanta informação assim. E aí eu pensava, se der algum problema, eu vou parar em qualquer hospital, né, no caminho e vamos. Inclusive eu parei na França também, porque eu passei muito mal e teve quase uma batida em frente ao nosso carro. Meu marido, quer dizer, teve uma batida, mas não bateu no nosso carro. Aí meu marido teve que sair, pegou fogo o carro da frente, ele apagando com o extintor. Gente, tudo aconteceu nessa volta para Bélgica. E eu ainda não tinha morrido, tá? Eu quase morri num acidente de carro. E aí, beleza, passou. Fomos pra França, que eu cheguei na França, né? Eles falaram pra eu ficar também lá no hospital. Eu falei, não, já falta só 3 horas pra eu chegar na Bélgica, eu vou pra Bélgica. A louca. Fui pra Bélgica, cheguei na Bélgica. E fui direto, antes de ir pro hospital. Eu comi, eu já não conseguia andar direito, a minha barriga tava super inchada. E eu sentia muita dor, mas, assim, eu conseguia aguentar, assim, eu ficava deitada, né, como eu te falei, é um motorhome, então eu tinha uma cama no meu carro, né, é um carro que tem cama, que tem tudo, né, é uma casa, é um casa-carro, né. E aí eu fiquei lá deitada e tudo isso, não sei o quê. Então, assim, eu consegui aguentar toda essa viagem e tudo isso, e eles falaram pra mim, se romper a sua trompa, você vai entrar em choque.
Então eu achava que não tinha rompido nada, porque se eu tava conseguindo viver, né, não tinha entrado em choque ainda, a gente sempre tinha certeza que ele estava perto de um hospital, né, no caminho de volta aqui para a Bélgica. Então eu achava assim, daqui a pouco eu vou chegar lá e vou fazer a operação lá, também porque eu não queria fazer em outro lugar, porque não tem SUS, gente, não tem SUS, tá? E eu falei, pra que eu vou fazer num lugar de um outro país, vai que acontece uma complicação, aí eu tenho que pagar. Tudo bem que eu poderia entrar, né, depois com um processo para receber o reembolso, porque eu pago o meu plano aqui na Bélgica, né? Aqui a gente tem um plano. Mas não tem SUS, não é gratuito. E eu fiquei pensando, pô, vai ser uma cirurgia. Eu não vou fazer isso em outro lugar se eu posso fazer na Bélgica. Se eu tô conseguindo, né? Eu ia deitada no carro e eu creio que. E eu só mantinha a certeza de que se eu rompesse aquilo, né? Se eu começasse a me sentir muito mal e a dor aumentasse muito, eu tinha que ir para o hospital. Beleza, conseguimos chegar na Bélgica, tá? Eu fui no meu restaurante preferido, a passinhos de, sabe, passinhos pequenos, assim, passinhos. Ai, como é que fala isso? Passinhos lentos, porque eu não conseguia andar direito. Fui, comi e eu sentia, várias pessoas me perguntaram, então eu tô respondendo aqui, tô falando com todos os detalhes, tá, gente? Isso aqui é um vídeo do YouTube, então eu tô falando com todos os detalhes. Várias pessoas me perguntaram, você sentia que você ia morrer, que tinha alguma coisa estranha? Olha, eu não tinha certeza que eu ia morrer, nem nada, mas eu sentia que tinha a possibilidade. Então, se tinha a possibilidade, eu queria viver aquele último dia da melhor forma. Eu gravei um teste para o Netflix, como eu te falei, eu sou atriz, e chegou no meio dessa viagem, no meio dessa encrenca inteira, chegou um personagem incrível para mim do Netflix, e aí eu gravei o teste, mandei, sabe, nessas paradas, assim, eu gravei, e olha o teste, gente, o teste. Nesse teste eu era uma deusa, era uma série, como é que é o nome da série? Warrior Nun é o nome da série. E nesse teste do Netflix, eu era uma deusa e o personagem principal chegava no céu. Ela tava morrendo e eu era Deus. Olha que foda, gente, porque, na verdade, enfim, eu vou contar, não vou contar tudo. Vai pensando aí. Chegava nesse lugar e a personagem era Deus. E eu era Deus, no caso, e a personagem principal falava comigo e eu dava uma mensagem pra ela, entendeu? E eu falei, nossa, eu vou conseguir esse personagem. E eu fazendo aquele vídeo, passando muito mal. Nossa, foi assim, mas eu dei o meu melhor. Você vê que eu trabalhei morrendo, né? Porque, na verdade, eu já estava com hemorragia interna. Eu não sabia. Porque eu não sabia, porque uma hemorragia interna você não consegue ver, né? Inclusive, quando a gente parou na França, eles não conseguiam ver se eu tava com hemorragia interna. É difícil pra caramba de identificar. E eles falavam, de 0 a 10, quanto que tá a sua dor? E eu falava, 8. Então, eles achavam que eu não tava com hemorragia interna. Então, eu também achava que tava tudo bem, que eu não ia morrer, sabe? Eu sabia da possibilidade, mas, enfim, tudo bem. Aí chegamos na Bélgica, eu comi, fui naquele restaurante lá, comi a minha última refeição, feliz da vida, e fomos para o hospital. Aí quando eu cheguei, entrei no hospital, eu já não conseguia mais andar, porque a dor foi aumentando e eu já não andava mais, a minha barriga estava desse tamanho, imagina, eu estava com 7 semanas só de gravidez, 8, né? Acho que 8 ou 7, não me lembro agora, mas assim, era pouco, não era uma gravidez 2 meses, né? 3 meses. 7 semanas, acho que era 7 semanas. E aí a minha barriga, assim, desse tamanho. E, pô, ninguém fica. Eu já tava com a calça que não fechava, né? A calça ficava aberta. Enfim, aí eu entrei no hospital, na cadeira de rodas. E aí me veio um insight, assim, do tipo, nossa, aquele personagem que eu recebi, né, e fiz no meio dessa viagem de 3 dias, voltando pra cá, a mensagem é pra mim, sabe? Eu
eu realizei isso, assim, caiu a minha ficha que a mensagem era pra mim. Tudo bem, aí fomos, fui para a sala de operação e aí eu lembro da médica, né, de ver a médica com um olhar assim de pena olhando para mim, e aí eu apaguei, né, porque eles te apagam, né, com a anestesia geral. E ela falou que ia ser 40 minutos a cirurgia, ia ser rapidinho e ela ia tentar de tudo para não tirar minha trompa, né, porque na cabeça dela a minha trompa ainda estava lá, né, intacta. Mas quando eles foram ver, minha trompa já estava rompida, o sangue já estava pingando, né, assim, e já tinha uma bolsa lá dentro da minha barriga de sangue, né, e o sangue estava pingando. Então, a minha médica falou que eu não entrei em choque porque não foi um rompimento assim, pá, da trompa. Foi um rompimento de leve, assim, como se fosse rasgando a trompa aos poucos, sabe? Então, o sangue não fez assim, o sangue foi. Por isso que eu tive esse tempo. Tudo bem. Aí eu fechei os olhos e aí que começa a experiência, né? Porque, enfim, eles tentaram lá me resgatar. A cirurgia acho que durou uns 4 horas, sei lá, ou 3 horas. Foi muito mais do que 40 minutos que ela achava que ia ser. E aí começou essa coisa do eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Sabe assim, quando eu vi o olhar da médica com óculos, assim, me olhando, eu deitada lá, aí eu tava falando inglês com a médica, né? E aí ela falou, não, vai ficar tudo bem. Aí, bum, aí ficou assim, tela preta. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Começou assim, né? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E aí foi numa... Sabe uma máquina? Uma coisa não humana. É por isso que eu falo que não é humano, porque nós, humanos, humanamente falando, não conseguimos falar tão rápido. Eu sou o eu sou, 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 sabe? E aí virou uma frequência. E aí, nessa frequência, eu entrei numa parada que era uma grande luz assim, tipo um sol, sabe? Muito rápido, assim, dentro do sol, assim, mas não era o sol, porque o sol ele é mais amarelo, né? Mas essa luz era uma luz difusa, branca, e eu senti um quentinho no coração, sabe? Assim, ai, aquele calor, mas um calor suave, não é o calor de 40 graus que tá fazendo aqui hoje, é um calor assim, ai, sabe? Um calor gostoso e uma sensação de liberdade, de paz, de completude, de aceitação, de amor, de alegria, um grande suspiro, sabe, assim, muito bom, muito bom. E eu estava feliz, assim, não era um lugar que eu via propriamente o que era, eu não via nada, eu só via essa luz e a luz era muito forte, então eu não conseguia ver o que estava na minha frente, eu não conseguia ver uma coisa 3D, assim, sabe? E aí eu ouvia essa voz, que daí já era uma voz assim de alguém, de uma pessoa falando comigo, e essa pessoa falava assim, tá tudo bem, você pode ficar, acabou sua missão. E aí eu tipo, oi? Como assim? Que eu posso ficar? Acabou minha missão. E aí essa pessoa falou, não, tá, você não precisa voltar, você pode ficar aqui. O que você acha? Eu falei assim, não, eu tô gostando daqui, eu nunca senti esse sentimento, é muito bom, é muito bom. Eu queria ficar, na verdade, sabe? Assim, eu sinto que eu queria ficar. Mas aí eu falei, não, mas eu tenho a minha missão. E eu tinha essa coisa que me puxava da minha missão. E eu achava que a minha missão era a minha carreira de atriz, né? Que eu tinha meus sonhos de atriz, que eu sempre tive, desde os 5 anos de idade. Eu queria ser atriz, então eu tinha o meu sonho de atriz, né? E aí eu falava isso com eles, não, mas eu tenho a minha missão da minha carreira, eu ainda não realizei, eu tenho que realizar. Aí eles falaram assim, aí que eles me explicaram o que é a missão, tá? Era só essa voz, eu dentro desse negócio branco ainda, não vi nada, gente, não via cara, não via rosto, não via corpo, não via nada, era essa coisa flutuante assim, eu não sei o que é, eu não consigo me lembrar se eu flutuava ou não, mas era uma sensação, sabe, assim, de leveza, entendeu?
E aí essa pessoa me explicou que a missão, na verdade, ela existe, tá? Né? E a missão não é uma coisa egóica, não é sua. Tipo assim, Marcela Mello, eu, né, tenho a missão de ganhar o Oscar. Ou Fernanda Torres tem a missão de ganhar o Oscar. Não, não tá escrito o seu nome, a sua missão e o seu nome. Não é essa coisa egoística que a gente acha que é, sabe? A missão, ela existe. Por exemplo, ganhar o Oscar, ser a primeira brasileira a ganhar o Oscar é uma missão, tá? Porém, essa missão tem guardiões, tem várias pessoas que são os guardiões dessa missão. Então tem a Marcela Mello, tem a Fernanda Torres, tem a Maria Joaquina, entendeu? Então por isso que eles me explicaram, a missão existe, você tem a missão, mas a missão não é sua, a missão é que isso se realize. Tá me entendendo? A sua missão também é do João, também é do Pedro, também é da Luciana, também é da Maria, tá entendendo? Tipo assim, a missão ela tem que ser realizada e tem os guardiões, e você é um deles, um dos guardiões. Mas você não precisa realizar essa missão, entendeu? Porque a missão vai ser realizada. E aí eu fiquei assim, nossa, então é isso mesmo? Eu falei, já é, tipo, aí eu fiquei assim, tipo, muito chocada com essa revelação e pra mim até hoje é uma coisa chocante porque tira essa responsabilidade nossa de achar que eu tenho esse propósito e eu tenho que cumprir esse propósito. Não, você tem sim um propósito, você tem sim algo que você assinou, que você disse que você ia fazer aqui, mas tem outras pessoas cuidando desse propósito, tem outras pessoas também cuidando dessa missão. E não é uma parada assim egoísta, entendeu? A própria coisa em si tem o seu significado e vai ser bom pra você realizar, sim, mas não necessariamente você tem essa obrigação, sabe? E aí, meu gatinho ali, ó. E aí a gente começa a entender que a gente tá aqui na Terra com missões, sim, né? Mas a gente realmente tem esse livre-arbítrio de escolher e a gente realmente não tem que ficar preso nessa coisa do tipo, tenho que realizar, essa é a minha única importância na vida, sabe? Eu acho que a importância da vida é você viver a vida também, sabe? É curtir a vida, é você desfrutar dessa experiência, né? Você tem a sua missão, você tem o seu propósito lá, mas você também pode mudar de propósito, você pode mudar de missão, você pode não realizar. Isso não significa que você tá errado, sabe? Que você vai pro inferno porque você não realizou, sabe? E tipo assim, é muito mais leve, é muito mais sobre também aproveitar essa vida como uma experiência, sabe? Vamos exemplificar, como você fala assim, eu vou viajar para a Bahia. E a minha missão é conhecer 4 praias da Bahia. Mas, se você chegou na Bahia e você conheceu só 2 praias, porque você estava curtindo muito aquelas 2 praias e você quis ficar, você pode. Não tem aquela coisa do caraca, eu não completei as 4 praias, sabe? Eu espero que isso seja um alívio para você também, porque para mim foi um alívio, né? Mas enfim, continuando a história. Aí eu falei, não, mas eu quero realizar. Essa que é a questão, assim, eu sei que entendi agora do lance dos guardiões, mas eu quero realizar essa missão. Eu quero, eu realmente quero, eu quero voltar, eu quero fazer isso, eu quero sentir isso, entendeu? Aí, tudo bem, então tá bom, você quer? Quero. Tá. E aí, bum, acabou, acordei. Já acordei naquela salinha lá, né, que tem só as enfermeiras, né, tipo um CTI, um negócio que você fica lá, e tava lá na maca e as enfermeiras, e aí eu vi, né, uma enfermeira passando, uma outra passando pra lá, outra passando pra cá, e aí eu sentia esse sentimento ainda de leveza, de amor, de paz e de gratidão, e era uma felicidade, assim, era uma gratidão por estar viva, assim, que é como se isso aqui fosse ganhar a Copa, sabe? Os jogadores ganharam a Copa.
né, para os jogadores. Ou você ganhar uma medalha, você é um atleta e você ganhou uma medalha das Olimpíadas, né? Você ganhou a medalha de ouro. Sabe, era esse sentimento que eu tinha assim, era como se viver fosse isso, fosse eu ter ganhado a minha Olimpíada, a minha medalha de ouro. Eu como atriz, eu já tinha ganhado o Oscar só por eu ter tá viva. Era muita gratidão. Não é esse amor, esse gratiluz, não, gente. É um amor fraterno mesmo. Alguém comentou lá no meu Instagram. Esse amor que você tá falando aí é o amor fraterno. Falei, sim. É o tal do amor fraterno, é o tal do amor ágape, né? Enfim, e aí eu sentia isso, esse amor todo, essa coisa maravilhosa, e eu conseguia ler nas pessoas, por exemplo, eu olhei essa enfermeira e eu conseguia ver que ela estava muito feliz, sem ela falar comigo, sabe? Na áurea dela, intuitivamente, assim, eu olhava para o rosto dela e eu via que ela estava muito feliz e que ela estava radiante, e aí já olhava para outra, a outra não estava, e eu sabia exatamente o que estava se passando vibracionalmente e também num sentido emocional mesmo. E aí eu vi ela e eu fiquei rindo pra ela, aí ela veio falar comigo e eu falei, você tá feliz, né? Ela falou, tô, como é que você sabe? Eu falei, eu tô vendo. Aí ela começou a conversar comigo, porque hoje é meu último dia, eu trabalho aqui há 20 e tantos anos, tô me aposentando e tal. E aí eu falava várias coisas intuídas, que eu não sei o que eu falei pra ela, mas eu falei várias coisas, e aí depois eu fiquei falando, gente, eu fiquei tipo Chico Xavier. Mandando várias mensagens para as pessoas, assim, quem vinha falar comigo. Até minha irmã mandei um WhatsApp para ela depois e coisas assim filosóficas, falando coisas maravilhosas para ela, tipo mensagens mesmo, meio Chico Xavier, assim. E tá, e tudo bem. Aí depois, quando eu recebi alta, eu fui embora para casa. Eu fiquei, né, nesse amor, ainda nessa coisa de outro mundo por bastante tempo, por 3 meses, mais ou menos. E eu comecei a andar, né? Andava devagar, mas eu andava. E quando eu andava, eu não sentia mais o meu corpo pesado, assim, sabe? Eu não sentia que eu tava completamente no meu corpo. Quando eu andava, era como se eu soubesse que existia o meu corpo, mas eu. E ficava meio assim, sabe? Não tava completamente encaixado. Então eu ficava meio fora do ar, assim, ouvia os sons diferentes e era tudo muito lento, sabe? Assim, eu fiquei um tempão com esse sentimento, 3 meses, né, que eu te falei aí. Assim, eu já tava em casa, já tava retomando aos poucos a minha vida. Nas minhas fotos você vê um outro olhar, um olhar, um olhar diferente, um olhar de serenidade, um olhar, não sei, sereno, um olhar que não é terreno. Não sei explicar, gente. Eu vejo isso quando eu olho as minhas fotos desse período e a gratidão continuou aos poucos, né? Foi diminuindo aquele sentimento todo, aquele amor todo, aquele meu Chico Xavier, aquela minha intuição, minha mensagens Chico Xavier foi diminuindo. E eu fui voltando, né? Fui voltando a acoplar mesmo no corpo, assim, a sentir que eu tava aqui na Terra, sabe? Era como se eu não tivesse completamente na Terra ainda. Eu tava meio off, assim. As pessoas falavam comigo, eu ouvia, mas eu tava meio off. Algumas pessoas perguntaram, você ficou se sentindo mal depois que você voltou, por uma sensação de não pertencimento. Sim, fiquei, principalmente esses primeiros 3 meses, porque era uma coisa meio assim, sabe? Realmente não estava acoplada. Era uma coisa meio ET, assim, meio, não sei explicar, meio ET. Eu sempre tive essa sensação de não pertencer, desde pequena, porém estava maior. Então, assim, eu fiquei sentindo estranho. Eu fiquei achando assim, será que eu nunca mais eu vou voltar? Será que eu nunca mais vou... Será que eu vou estar sempre assim, meio fora do ar, mas... Sabe? Eu fiquei me perguntando. Então, assim, os primeiros meses, sim, foi difícil nesse sentido.
E também eu ficava assim, qual é a minha missão? Porque eu sei que eu voltei para realizar minha missão, mas qual é? Eu meio que fiquei assim, sabe? Sem ter certeza que o que eu acreditava que era a minha missão era. Eu fiquei com medo, eu fiquei assim, será que é a minha missão? É essa missão mesmo? Porque eu não me lembro de perguntar assim, é essa missão mesmo que eu tenho que fazer, sabe? Eu fiquei nessa dúvida. Eu sabia que eu tinha que realizar a missão, porque eu pedi pra voltar porque eu quero, que eu sou uma das guardiões, a guardiã, mas assim, eu fiquei, mas será que é isso mesmo? Será que por que é que vocês não me falaram? Mas enfim, eu fiquei assim. Passou-se o tempo e a minha missão em si foi se desdobrando. Eu acredito que a minha missão em si, foi 5 anos atrás isso, né? Foi 2021. A gente tá em 2026 agora. Eu acredito que a minha missão em si, ela está aqui agora, presente. Eu tenho certeza agora da minha missão, tá entendendo? Então levou 5 anos para eu ter certeza. Eu sabia que eu tinha que completar a missão, né? Mas eu não tinha certeza, será que era isso mesmo? Né? E aí, agora eu sei da missão. E é isso, gente, assim que eu posso falar, que eu senti. Se vocês tiverem dúvidas, também botem aqui nos comentários, eu faço outro vídeo. Me perguntaram se eu acreditava em vida após a morte. Sempre acreditei, minha família... minha mãe era espírita, não, não é mais. Ela era espírita kardecista. A gente é muito espiritualista, né? Meu pai era católico e eu não tenho nenhuma religião, mas eu sou uma pessoa muito espiritual. Eu acredito muito em Deus, nessa força superior, nas energias. Eu tenho experiências, né, de vida com esse outro mundo, né? Não foi só isso que aconteceu comigo. Eu tenho várias experiências de criança mesmo, de acesso, né, com esse mundo imaterial. Então, eu sempre fui essa pessoa. Então, assim, pra mim... morrer nunca foi a morte, assim. Morrer sempre foi um outro estágio da vida, sabe? E eu queria falar sobre isso, né? Eu falei sobre a missão, que eu acho muito importante. O eu sou, o eu sou. O que é o eu sou, o eu sou? Vou fazer um breve resumo aqui. Na época, eu não sabia o que era esse eu sou, o eu sou. Eu realmente não sabia. Eu sabia de frases afirmativas, eu sou isso, eu sou luz, eu sou paz, né? Pessoas falavam para fazer afirmações, para você viver mais positivamente e tal. Eu sabia disso. Mas o eu sou, eu descobri depois, né, que eu fui pesquisar, porque isso ficou muito forte na minha cabeça, esse primeiro contato, né, com isso. E eu descobri que o eu sou é a origem de tudo, é a fonte. Tá na Bíblia, né? Falaram pra mim. Eu nunca li a Bíblia, como vocês sabem. Eu acredito em Cristo, mas eu não sou cristã da igreja, né? Não sou cristã, mas acredito em Cristo. Então, assim, mas eu nunca li a Bíblia, né? Então, tá lá na Bíblia, em Êxodos, alguma coisa assim que me falaram. Que Moisés falou, né, que ele se apresentou como eu sou. E tem um livro também, né, Livro de Ouro, de Saint-Germain, que também fala do eu sou. Depois eu fui estudar, isso que eu falo, eu fui estudar, né, uma coisa mais espiritual assim, mais aberta, não relacionada a religião nenhuma, porque eu não quero ter uma religião fixa e ser daquela religião. E eu vi isso, assim, resumidamente, depois eu faço um vídeo sobre o eu sou, mas eu quero resumir aqui, tá? O eu sou é nós, né, em essência, é a fonte, né, esse higher power, né? Esse poder criador que criou tudo. Esse é o eu sou. E eu acredito que quando a gente morre, a gente entra em contato com esse eu sou. Se a gente não entrar, a gente fica meio solto aqui, tá? Porque existem várias realidades paralelas. Não vou entrar nesse assunto aqui porque vou pirar o cabeção aqui, né? Vou fazer um vídeo sobre realidades paralelas para vocês, que algumas pessoas dizem que é vidas passadas, mas eu acredito em realidades paralelas. Então eu acho que tem várias realidades paralelas, e o eu sou, a morte em si, ela é tão temida porque ela faz isso aqui, ela reúne todas as realidades em um, porque o eu sou é a fonte, é o criador, é Deus,
entendeu? É a sua conexão. A gente é uma centelha, né? A gente é uma parte de Deus, né? Então, quando você fala o eu sou, você volta para a origem. Então, é uma forma de você voltar para a origem. Então, eu recomendo falar o eu sou, se você estiver correndo algum risco, se você achar que você está morrendo, se você entrar nessa repetição, você tentar se lembrar disso, ou a sua própria alma vai te lembrar, que no meu caso eu não sabia disso. Então, a minha alma me lembrou, né? Às vezes sua alma vai te lembrar disso também. Alguma pessoa comentou no meu comentário do Instagram lá que ele também falou eu. Ele não falava eu sou, mas ele lembrava do eu. De repente ele falou eu sou, mas ele não lembra, né? Ele só lembra da parte do eu. Então, assim, alguém que teve também EQM, né? E é muito legal você se conectar com essa força, com esse eu sou, essa palavra. E também, como eu trabalho com manifestação, né? Manifestação através da lei da atração, eu faço auto-hipnose e tal. Eu uso o eu sou, né? Como uma forma de você mudar a sua identidade, se colocar nesse próximo nível de identidade que você quer ser. Então, tudo que você afirma para você que você é, porque é a sua conexão com a fonte, né? Então, eu sou feliz, você realmente é, eu sou triste, eu sou pobre, entendeu? Nem vou ficar falando aqui que eu não quero atrair isso pra mim. Entendeu? Então, assim, o eu sou é a fonte. Então, eu acho que na hora da morte foi isso que eu me conectei. Mas essa palavra eu sou é a palavra de Deus, é a palavra mais, é a frase mais importante que tem, né? Então, se tem uma coisa que você tem que levar daqui desse vídeo, da minha experiência, de tudo que eu falei, são duas coisas que você tem que levar. O eu sou, tá? Fale todo dia. Se você não entende, não se sente conectado com o eu sou, você fala eu sou feliz, eu sou abundante, eu sou alegre, fale olhando pro espelho. E a outra coisa é essa coisa da missão, que tira um pouquinho o peso e a forma egóica e egoísta de pensar que só você tem essa missão e que você vai pirar se você não realizar. Não, fica mais leve. Fica mais leve que você também veio aqui para ser feliz, você também veio aqui para experienciar, você veio aqui para mudar de ideia e tá tudo bem, tá? Mas sim, você tem a missão e temos guardiões. De repente você encontra esse guardião dessa missão aí do lado, né? É isso, gente. Ficou aqui meu relato sobre a QM. Me sigam para mais, porque eu vou falar mais, vou falar sobre mentalização, mentalidade, transformação pessoal e etc. Se você quiser trabalhar comigo, clica aí no primeiro comentário, você vai ter as informações. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Quero saber o que vocês acharam dessa experiência louca. Um beijo e até a próxima.